Olá, tudo bem? Eu sou a Gislene Espanholo e este é mais um episódio do seu Podnext. Meu entrevistado de hoje é psicólogo, empresário, mas também é o prefeito da cidade de Jardinópolis e do distrito de Jurucê. Estamos recebendo aqui no Podnext o prefeito Antônio Carlos Degan. Todo mundo conhece como Degan, né, prefeito? Muito bom dia, boa tarde, boa noite. É um Sim. prazer estar aqui com você. Sim, todo mundo conhece lá como Degan. Que legal. E é seu primeiro mandato como prefeito. Já tinha o cargo anteriormente de vice-prefeito, é isso, né? Há 16 anos atrás eu fui vice-prefeito numa chapa com um prefeito que chamava Mário Reis, e depois eu tinha parado com a política. Retornei na eleição anterior, né? Com a morte do João Ciro, a gente achou que deveria tentar a candidatura, entramos, não fomos eleitos, mas agora, nessa vez, conseguimos entrar e vencer. E o que levou, depois de já ter ocupado o cargo de vice-prefeito, ter dado uma pausa aí na política, o que te levou a disputar uma eleição novamente? A gente a minha família é uma família de empresários e a gente tem algumas empresas. E naquele momento, quando acabou a minha vice-prefeitura, eu quis me dedicar mais aos negócios da família. Então eu me dediquei durante todo esse tempo, tudo, e aí o tempo foi passando, não me interessei. Foi quando na morte do João Ciro, e aí vendo os candidatos que iam concorrer, achei que meu nome poderia ser um nome interessante para a cidade, já que precisava de uma mudança, uma coisa mais profissional, uma coisa com mais qualidade de administração. Foi aí que eu tentei colocar meu nome aí à disposição da população. Da primeira vez não tivemos muita sorte, mas na segunda a população apostou em nós, apoiou em nós. E é importante a gente falar, Gi, que é a primeira vez na história de Jardinópolis que nós temos uma vice-mulher. Primeira vice-mulher. Foi a Carol Marconi, né? Ela é filha do finado João Ciro. Ela é a primeira mulher a exercer um cargo executivo em Jardinópolis. Olha, no Legislativo nós temos mulher em Jardinópolis? No Legislativo temos, já tivemos até presidente da Câmara, tudo, né? Mas como no Executivo, é a primeira vez na história de Jardinópolis que a gente consegue fazer e se realizar. Porque é uma realização não para Jardinópolis, mas uma realização das mudanças que estão acontecendo no mundo, né? Sim. A importância da mulher, né? Então, acho que isso é fundamental para a história de Jardinópolis. Embora a gente tenha um número bastante reduzido ainda de mulheres na política, né? Porque eu percebo que política não é um tema que desperta muito interesse da mulherada, não. Mas estamos caminhando aí nesse processo, né? Eu acho que de passo em passo, acho que a gente vai conseguir com que tenha maior representação, né? A mulher, ela é mais materna, né? Ela ouve melhor. Então, eu acho que ela tem uma participação muito importante na política, principalmente nas relações humanas, principalmente ao ouvir. Eu acho que é muito interessante. É uma participação, a Carol me ajuda muito hoje, muito, muito, muito. Ela é quase as nossas relações públicas lá na cidade. Mas eu acho que é importante, sim, tomar o espaço que a mulher merece e deve ter. É uma outra diferença que a gente tem sentido, né, nos governos, a atuação dos vice-prefeitos, né, porque há um tempo atrás era mais assim, o vice-prefeito tem lá o cargo dele, mas não precisa desempenhar a função, né, a não ser que o prefeito fique afastado, e aí era mais uma questão figurativa. Hoje em dia, cada vez mais, o vice-prefeito, a vice-prefeita está atuando, né. No caso de Jardinópolis é muito atuante, ela vai quase todos os dias. Hoje nós tivemos uma reunião de secretariados que nunca houve antigamente. Hoje nós reunimos todos os nossos secretariados, alguns diretores de departamento, ela também está junto. Ela é nascida, a família dela é toda de Jurucê, então ela tem uma atenção específica para Jurucê, né? A maioria das decisões que são tomadas em Jurucê, parte da Carol, que a família dela mora lá, ela é de lá. Então, ela tem ajudado muito. Inclusive, ela está indo representar a prefeitura agora, na próxima quarta-feira, em Brasília, uns projetos que a gente está dando entrada lá. Olha que bacana. Por falar em Jurucê, é um distrito muito simpático, né, de Jardinópolis, muito conhecido aqui em toda a região de Ribeirão Preto, inclusive pelos bares que tem ali na redondeza, né, prefeito? É um lugar gastronômico, né, um lugar de turismo, né, a gente chama. Tem bastante coisa em Jurucê. Não é só os restaurantes, tudo, né? Uhum. Tem uma história, tem é um local assim bem acolhedor, né? Então, Jurucê é bem bacana. É a entrada da cidade pro turismo, né? Na verdade, é ali que estão as grandes
a parte da gastronomia e a parte do turismo mesmo. Às vezes caminho para cachoeiras, caminho para algumas estradas rurais, onde o pessoal anda muito de bicicleta. Então ela é bem legal e é bem aconchegante. Inclusive agora em junho começa a festa de São Pedro, que é uma festa tradicional. Todos os finais de semana tem lá uma festa para receber as pessoas. Olha, já fica o convite aí então para quem nos assiste, né? Eu conheço muito o Bar da Tigrinha, em Jurucei. Tem outros também. Que legal. Por falar no turismo, né? Inclusive turismo rural, né? O Jardinópolis já é MIT, município de interesse turístico? Não, ainda não é. Nós estamos entrando agora, levantando toda a documentação para que a gente possa entrar no MIT. A gente ainda não é. E é importante, né, prefeito? Até porque o MIT recebe um recurso financeiro que ajuda muito, né, nessa questão. E Jardinópolis tem muita coisa. Por exemplo, tem até o turismo religioso, por exemplo. Nós temos o Bom Jesus da Lapa, né, que a gente tem uma festa tradicional, né, que acontece nos finalzinhos de julho e começo de agosto, né, que vem gente do Brasil inteiro, né, porque nós temos ali a igreja, né, que agora até esqueci o nome, mas a igreja que recebe, que faz esse evento, e então enche a cidade de Jardinópolis. Então nós temos vários outros eventos, nós temos cachoeiras, nós temos muita coisa para apresentar, né? Então a gente tem a ideia de fazer sim. Muito bom. Prefeito, quero tocar num assunto que eu acredito que seja um diferencial seu, né? Vi nas suas redes sociais que você abdicou totalmente do seu salário de prefeito. Como surgiu essa ideia e como tem acontecido isso? Eu não sou de Jardinópolis, eu sou de São Paulo. Eu cheguei em Jardinópolis em 96, né, com uma das empresas da minha família, e a gente sempre foi muito bem recebido, eu fui muito bem acolhido pela população de Jardinópolis, né. Quando eu me elegi em 2004, eu também, quando vice, também já doava o salário. Porque lá em Jardinópolis nós temos uma instituição chamada Ciranda Viva, onde a gente cuida, é uma ONG que cuida hoje. Quando eu comecei, tinham 11 crianças. Hoje nós cuidamos de 250 crianças. Nossa. Para você ter uma ideia, ontem saiu a lista de profissionais, de lutadores que vão disputar o Pan-Americano de Karatê. Só dessa instituição são 4 que foram classificados. Que maravilha. Então eu sempre fui muito bem acolhido, acho que eu sempre fui muito assim, me ajudaram muito Jardinópolis, então eu não achava justo me servir de Jardinópolis. Então a ideia era o quê? Pegar esse valor. Nós temos lá a instituição de caridades, nós temos asilos, nós temos projetos sociais, nós temos projetos esportivos, que às vezes a burocracia demora para que uma verba chegue, para que um evento aconteça, né? Vou dar um exemplo aqui para você. Nós tivemos agora a vacinação contra a raiva. Precisava contratar uma veterinária. A prefeitura não tinha. Então a gente faz o quê? Faz a doação para que a veterinária vá. Então essa verba nós fazemos dessa maneira. É claro que ela é bem focada muito em instituições de crianças, de jovens. O meu primeiro salário foi para a Casa da Criança, o segundo foi para o Asilo Bezerra de Menezes, agora tem o terceiro agora que vai para um outro asilo. Então a gente vem doando, porque eu acho assim, graças a Deus, graças ao trabalho da minha família, graças ao meu trabalho, hoje não é um valor que faça falta, mas ela pode contribuir muito para que Jardinópolis se desenvolva, que ajude, né? Porque essa terceira idade, essas pessoas que estão no asilo, elas às vezes não tem a companhia de ninguém, sabe? Os filhos não vão. Então, a gente tenta fazer com que melhore a qualidade de vida, tanto dos mais idosos quanto das crianças jovens. E também alguns projetos esportivos, algumas coisas que também a gente vem fazendo com essa atuação. Eu não quero me servir de Jardinópolis. Sempre foi essa a proposta. Eu quero servir de Jardinópolis, sou servidor de Jardinópolis, né? Hoje eu começo às 7 horas da manhã dizendo o que vai acontecer, e às 6 horas da tarde vai ter um filme dizendo o que eu fiz, o que eu assinei, o que a gente está pensando para Jardinópolis, porque eu preciso prestar conta. Eu sou um funcionário público como um outro qualquer. Não gosto de usar o carro da prefeitura, gosto de ter as minhas condições, porque acho que assim, Jardinópolis precisa... Nós precisamos de uma união para mudar Jardinópolis, sabe? E eu acho que o exemplo tem que vir de cima. Então, quando a pessoa assim não está interessada em ser servida por Jardinópolis e sim servir, e se isso puder transformar as pessoas, eu acho que é um sinal bom para que a gente comece a mudar.
Jardinópolis passou por uns tempos muito difíceis e a gente precisa fazer uma mudança. Qual é o salário de um prefeito de Jardinópolis Olha, atualmente? hoje líquido ele recebe 16.427. É um valor excelente para as entidades, né? Sim, sim. Tem ajudado muitas entidades. A primeira entidade que eu ajudei comprou 2 ar-condicionados. Era época de festas, compraram presente para as crianças, né? Esse agora do asilo comprou em comida, né? Então, e outra coisa, é importante a gente sempre dizer, gente, tem que prestar conta. Sim. Não é eu doar o salário e a pessoa falar assim, nada, não. Eles têm 30 dias para mandar as notas fiscais e a gente publica nas minhas redes sociais com o que foi gasto. Então ajuda muito, lógico que ajuda muito, essas instituições ajudam de maneira muito mesmo. Já fica a dica aí para os prefeitos que seguem o Podnext, né, de exemplo a ser seguido, porque realmente é um exemplo de, assim, de sucesso e tem minha admiração, viu, prefeito? Eu agradeço. Agora, Degan, me conta o seguinte, você assumiu a prefeitura 1º de janeiro de 2025, né? Já fazia muitos anos que tinha sido vice-prefeito. Como que você pegou a prefeitura em janeiro de 2025? Com muitos desafios, sabe? Muitos desafios, com muitas dificuldades, né? Nós vamos pegar aqui, por exemplo, uma área da educação, né? Passaram muitos anos uma briga entre professor e prefeitura, então nós pegamos os professores bastante desanimados, né? Principalmente com a história do piso salarial, né? Nós pegamos algumas dificuldades, por exemplo, contratos que não foram honrados até o final, como da iluminação pública, né? Eles deixaram de pagar e pararam de iluminar a cidade com aquelas lâmpadas de LED, né? Então, várias coisas. Tem dívida do ECAD, tem poço artesiano que tinha gato. Então, são muitas coisas que a gente pegou, que a gente vem agora tentando colocar em ordem, são valores altos. Se, por exemplo, uma multa de um poço artesiano que não era registrado foi de 300 mil. De ECAD são 200 mil reais. Da parte de força e luz, que é essa parte de trocar as lâmpadas, foram 500 mil reais. Então, às vezes, até os nossos compromissos que a gente tinha quando a gente preveu, foram barrados por causa disso. Para você ter uma ideia, nos primeiros um mês, teve um final de semana que 11 poços artesianos foram saqueados em Jardinópolis. Meu Deus! 11 poços. Num final de semana. Teve final de semana que foi um, depois foi outro, mas teve um que foi 11 num final de semana só. Então aí ficou milhares de pessoas sem água. Por quê? Porque não tem um monitoramento nesses poços artesianos, muitos não tem nem grade em volta. Então são muitos desafios que a gente foi pegando. Houve no ano passado também uma quantidade de funcionários que se desligaram por causa da lei da aposentadoria, que exerciam funções importantes, como motorista de ônibus escolar, por exemplo. Então, a gente também teve dificuldade de contratar. Então, foi assim, está sendo um desafio muito grande a gente colocar as coisas em ordem, sabe? A gente tem que colocar as coisas em ordem para começar a progredir. O que é importante, que eu sempre digo, agora tem um prefeito, tem uma pessoa que manda. Hoje a cidade, se você for lá, está muito mais limpa. Infelizmente, algumas pessoas não colaboram. Você limpa, o cara vai lá, joga um sofá, joga um colchão, joga alguma coisa assim. Então, mas hoje ela tem uma outra cara. Hoje ela tem alguém que ouve, alguém que está na rua, alguém que está dando satisfação do que faz todos os dias. Né? Então, eu acho que isso é importante. Era isso que a gente queria fazer. Falar, olha, gente, tem alguém que está preocupado com você. Tem alguém que vai visitar o hospital de madrugada, que passa na UBS para ver como é que está sendo o atendimento, que vai nas escolas, né, que tenta, de uma maneira ou de outra, mostrar, olha, gente, nós estamos juntos para mudar. Por quê? Porque tudo está muito sucateado. As escolas estão sucateadas, as UBS estão sucateadas, as máquinas estavam sucateadas. Então, nós pegamos uma cidade, assim... devastada. Todo o equipamento é muito velho, é muito idoso, trator, essas coisas. Então a gente não tem condições, assim, estamos fazendo de tudo que é possível, de tudo que é necessário para que a gente mantenha uma linha bacana e legal. Só que também, eu entendo, tem muitas coisas que a gente ainda precisa fazer, tem muitas coisas do meu projeto
que às vezes a gente fica triste, né? Porque a gente está acabando resolvendo problemas dos outros, às vezes a gente fazer aquilo que a gente pode fazer, né? Pensar numa escola, pensar numa nova coisa, a gente está tendo que resolver os problemas antigos. Então isso dá uma certa frustração para a gente. Mas a gente com calma, acho que a gente vai no decorrer aí desse ano colocando as coisas em ordem, valorizando o funcionário público. Pra você ter uma ideia, eu dei um aumento de 17% no ticket de refeição. Fazia anos que o funcionário público não tinha esse aumento. Entendeu? Então, a gente está levando as coisas, tentando trabalhar da melhor maneira possível. É claro que não é fácil. As coisas não andam do jeito que a gente quer, falta recursos humanos, falta equipamento, mas aos poucos a gente vai se encontrando. Eu tenho um time muito bom, que é um time de profissionais que têm sucesso na vida profissional e também entraram nessa onda de vamos ajudar o Degan, vamos estar junto. Então, são pessoas que também largaram o serviço deles para estar junto comigo. Então é um time muito bacana, pessoas também que continuaram do governo anterior, porque o que é bom tem que continuar. Essa coisa da vingança, essa coisa do revanchismo, essa coisa do que o outro fez não presta, nós não podemos fazer isso. Nós temos que, o que é bom tem que continuar. Nós inauguramos agora um CAPS, né, que é uma obra que veio no governo anterior, é uma excelente obra. Lindo o local, lindo o estabelecimento, lindo as instalações, nós temos que fazer funcionar. E pensando nisso, né, de colocar a casa em ordem nesses primeiros meses aí de governo, nos 5 primeiros meses de governo, isso deve prosseguir agora por esse ano todo, né? Até conseguir organizar tudo isso. A gente já tá bem avançado algumas partes, né? Mas a gente acredita assim que o nosso trabalho mais assim, hoje a população já sente, a gente já tenta melhorar o atendimento médico, as escolas a gente também já tem melhorado. Agora nós vamos fazer algumas reformas agora em julho, em algumas escolas, em algumas creches. Então as pessoas percebem que sim. Mas é claro que aqueles grandes trabalhos que a gente tem, por exemplo, eu tenho um sonho de fazer um centro de especialidades médicas. Por quê? Porque Giardinópolis tem um hospital montado. Só que eu não consigo mantê-lo como um hospital. Então ele vira um APA, um pronto atendimento. Metade desse hospital, ele é tomado pelo centro de especialidades, onde a gente tem 11 especialidades. Entendeu? Então, eu gostaria de tirar essas especialidades de lá e deixar esses leitos, porque são 38 leitos, para a gente começar, pelo menos, tentar, com o apoio do governo estadual, governo federal, um hospital dia, alguma coisa assim, porque a gente precisa. Porque na prática mesmo, Giardinópolis não tem um Não hospital. tem. Hoje, o que a gente chega? Você chega lá, se você chegar lá no PA, a gente conseguir te atender, você vai para casa medicado. Caso não, a gente regula o paciente para Ribeirão Preto ou outra cidade aqui. Então hoje não tem, né? E essa regulação, ela é muito complicada. Então você entra numa lista de 26 municípios. Então não é fácil essa regulação. Só se for um caso assim de emergência, que daí tem a prioridade você consegue colocar, mas não tem. E hoje nós temos uma dificuldade muito grande que é com a parte ortopédica. A parte ortopédica, ela tem até uma lista diferenciada. Por quê? Porque a quantidade de acidentes, a quantidade de coisas que estão acontecendo, que estão infringindo em ossos, essas coisas, faz com que aumentou muito o número da procura disso. Então você não tem, aí você fica com uma lista separada. E às vezes uma pessoa quebrou um braço, ela fica 5 dias lá no PA esperando. Nossa. Entendeu? Então aí a gente não é obrigado, mas a gente dá alimentação para a pessoa ficar no PA, a gente dá a parte de hotelaria, né? Apesar de não ser, mas eu acho que é justo fazer isso, né? Então a gente tem isso. Agora, uma das grandes dificuldades nossa é isso. Eu acho que a região inteira sofre com isso, né? As cidades ao redor de Ribeirão, que não tem o seu hospital, acabam sofrendo com isso. Complicado, né, prefeito? Até porque colocar tudo isso em prática leva tempo, recurso financeiro, né, e todos os trâmites burocráticos que envolvem uma prefeitura. Por falar nisso, como está a saúde financeira da prefeitura de Giardinópolis? Olha, o orçamento da prefeitura é de 258 milhões de reais, tá? Então ela não deve para ninguém, ela não deve assim em termos de fornecedores, só que ela tem um índice de precatórios muito alto, que é uma preocupação que eu tenho. Por quê? Porque quanto mais aumenta o índice que eu tenho que colocar da receita bruta
para garantir esses precatórios. Pra você ter uma ideia, nós vamos bater agora quase 60 milhões de reais de precatório. Nossa. Então, a prefeitura agora, uma das nossas ideias agora, a partir do mês que vem, é tentar pagar alguns precatórios, chamar para negociar alguns precatórios. Mas a saúde financeira, ela caminha muito bem não. Ela se autorregula, né? Mas nós temos essa preocupação, porque quanto mais precatório você tem, esses precatórios vão afetando na sua receita, né? E são precatórios derivados de processos trabalhistas, professores, funcionários públicos, essas coisas. Então tá na torcida aí pela PEC 66, que tem como relator o deputado Baleia Rossi. Ele esteve nos visitando sexta-feira passada e a gente conversou sobre isso, que é muito importante aumentar um pouco esse prazo para a gente conseguir manter as coisas em ordem. Né? Jardinópolis falta água, prefeito? Olha, Jardinópolis, ela é abastecida, nós temos 27 poços artesianos, né? Jardinópolis, ela vem, nos últimos anos, crescendo de uma maneira, eu vou dizer, desorganizada, tá? Por quê? Porque nós fomos fazendo loteamentos, foram feitos loteamentos para lá, para cá, sem muito estudos hídricos, sem impacto social, sem impacto educacional. Por exemplo, hoje eu não tenho vaga de creche. Hoje eu não tenho... tem classe que eu tinha que trabalhar com 28, eu estou trabalhando com 32 estudantes. Né? Então, não há a falta d'água. O que há uma operação de água muito antiga. Então, a tubulação é muito antiga, né? A perda de água nesses tubos são muito grande, né? E nós temos trabalhado, né? Quando não roubam as bombas, quando não roubam os fios, não fazem... Geralmente, assim, não falta. Alguns lugares específicos, até por causa geográfico, ou porque a bomba não foi bem dimensionada, tem algumas dificuldades. Nós tivemos um problema no São Marcos, por exemplo, que é um bairro lá, a gente consertou. Teve um problema também ali no centro, perto do mercado Babá, a gente tem consertado. Agora a gente está fazendo uma obra ali perto do centro esportivo, que vai ajudar muito aquela região, e também a região para cima do Bourbon. Então a gente tem tentado fazer isso. Mas quando há seca, há dificuldade para a captação do aquífero Guarani, porque aí falta água. Mas normalmente os problemas são mais estruturais de uma rede de água e esgoto muito antiga. E em falar em esgoto, antes que você pergunte, nós não temos tratamento de esgoto em Jardinópolis. Não. Jardinópolis é uma cidade que não tem tratamento de esgoto. O governo do estado está com uma obra lá há 12 anos para entregar. Nossa. E a prefeitura tem que entregar os emissários, que quer levar até lá. Mas isso não acontece. Então, há 12 anos está a obra, nem começaram os emissários, né, na época que tinham que começar, agora ficou para nós fazer, nós já estamos trabalhando nisso, e também o governo do estado tem que entregar as lagoas de tratamento para que a gente possa jogar tudo lá, limpar, e aí jogar no rio de maneira correta. E há uma previsão no seu governo para finalizar esse trabalho? Existe um TAC que nós fizemos com a promotora do GAEMA, né, junto com a CETESB, de até o final do ano, pelo menos eu ter o emissário colocado, boa parte, para que comecem a fazer testes já nessas lagoas. Aí a lagoa depende do governo do estado, eu não sei a previsão, eles tinham uma previsão agora, mas eles tiveram um problema, e agora a previsão deu uma aumentada, mas eles ainda não chegaram numa data limite ainda. Nossa, ficamos na torcida para que ocorra logo, sim, né? Sim, porque uma cidade que não tem tratamento de esgoto, né? É triste. É triste. Degan, nós recebemos algumas perguntas de moradores de Jardinópolis, que eu queria repassar para você. A primeira delas diz respeito aos bairros São Francisco e Santo Antônio. Diz o seguinte, que a cidade está crescendo, mas a infraestrutura não está acompanhando, e que a pista que dá acesso a esses dois bairros não possui calçadas em alguns pontos, né, prejudicando aí a passagem de pedestres. E então a pessoa pergunta se há alguma previsão de melhorar essa infraestrutura desses dois bairros. Isso é uma coisa interessantíssima, porque nessa semana passada, se não me engano, saiu um programa do governo federal em relação a calçadas, e nós entramos para conseguir esse valor de R$1 milhão, né? É um lugar perigoso, é um lugar que às vezes você vê, parte não tem a calçada, aí a pessoa precisa ir para a rua, é uma avenida, né? Porque é uma vicinal, na verdade, é uma estrada que vai para Brodowski e tudo. Então, nós estamos tendo bastante cuidado com isso.
nós estamos, tá no nosso plano de governo, já era uma coisa para a gente começar a fazer, né, mas infelizmente tivemos outras coisas para fazer, mas sim, é importante. Nós temos a obrigação como prefeitura de calçadas e também de manter o mato baixo nas nossas terras, nas nossas áreas, né? Nós temos 124 áreas em Jardinópolis para cuidar. É muita coisa, né? Se você colocar isso por metro quadrado, cada um tiver 1.200 metros, eu tenho uma de 40 mil metros quadrados para cuidar. Nossa. Então, a gente tem feito de tudo para que as coisas aconteçam. Então, nesse primeiro ponto, a gente está tentando deixar esses locais limpos. E no segundo ponto, começar a colocar o calçamento aonde precisa. Então, já está previsto aí Já esse trabalho, está previsto, né? já está previsto. Que bom. Uma outra pergunta é sobre uma praça que a moradora de Jardinópolis diz que nunca saiu do papel, que é só mato, que não tem iluminação, tem uma parada de ônibus intermunicipal, mas sem ter um ponto seguro para os passageiros. É um desses dois bairros também, Santo Não é Antônio no e São mesmo Francisco. bairro, acho que é outro no São local? Francisco. São Acho que é no Francisco. São Francisco, sim. É uma área que a gente chegou a dar uma limpeza, é quase uma floresta dentro da cidade. Esse é esse lugar que a gente está pensando ali, né? A gente tem alguns planos ali para movimentar aquela região, sabe? Até culturalmente, até levando food truck, essas coisas assim. Também está no nosso plano de trabalho para que faça assim. A gente pegou bastante coisa para fazer agora, das principais problemas que eram muita sujeira, pouca iluminação pública. Então, a gente hoje quase 100% da cidade já tem a lâmpada de LED, tá? Eu fiz um tapa-buraco desde o primeiro dia 2 de janeiro. Nós estamos tampando buraco a cidade inteira. Tinha muito buraco? Tem muito buraco. Ainda Tinha tem? muito buraco. Ainda tem muito buraco. Nós também temos um problema que é o esgoto. Sempre, como é velho a linha, então esse esgoto também sempre está saindo, né? O nosso pessoal da E tem no mínimo 12 a 20 chamadas por dia por esgoto que está vazando. Então, você vê, a rede é muito antiga. Então, a gente tem feito algumas... Está elencando algumas prioridades. Essa é uma coisa que já é antiga, essa praça, mas é uma coisa também que não está fora do nosso radar, não. A gente também está tendo atenção para que esses bairros... São bairros que foram construídos e foram sendo feitos, assim, de maneira aleatória, sabe? Sem Foram nenhum feitos planejamento. foram feitos loteamentos. Tem bairros, se você pegar o bairro Santo Antônio, por exemplo, que é abaixo de São Francisco, não tem boca de lobo, entendeu? Então não tem. Então tem muitos problemas que a gente tem encarado agora. Eu tenho um problema sério na entrada de Jardinópolis, na Arthur Costa Curta, onde tem uma empresa que chama Bananas Distribuidora. Eu não consigo colocar asfalto na frente da empresa dele. Por quê? Porque a água da chuva fica embaixo. A água da chuva começa a vir lá de cima, parece um mar. É impressionante, parece um mar. Então eu estou agora fazendo um projeto para começar a tubular as águas lá de cima, porque aquela água, além de passar e acabar com toda a parte dele, ela vai e entra na rodovia. E aí eu sou obrigado a fechar a rodovia, que é a entrada da cidade. Né? Na verdade, é a pista que sai, mas é um problema muito sério, de muito tempo. A gente tem conversado com o pessoal lá do Banana, e a gente tem criado alternativa. Vamos criar alternativa? Não, vamos fazer um projeto lá para que isso mude. Mas eu tenho que começar a 6 quarteirões, porque vem numa descida e já vem vindo. E quando a água vem, ela vem derrubando tudo. Então é um lugar também que eu preciso fazer, que é uma das nossas coisas mais importantes a fazer esse ano. É uma das coisas que eu preciso encerrar até o começo das chuvas, isso. Não é fácil, né, prefeito? Não, Às são vezes desafios. a pessoa, o morador da cidade não tem noção, né, do trabalho que dá para fazer um pedacinho de asfalto, né, tudo que envolve esse processo. Mas nós temos mais uma pergunta aqui em relação à Cidade das Crianças. Está perguntando se seguirá fechada. O que é a Cidade das Crianças? Cidade das Crianças é um parque que, desde a época é um parque, uma área verde, um parque que tem um lugar para as crianças brincar, andar, fazer piquenique e tudo essas coisas. Desde a época tem alguns animais, agora os animais não estão, porque como a gente vai reformar, nós precisamos tirar os animais de lá. Nós já começamos já desenhamos o projeto. Tá? Então, no próximo mês aí, eu devo fazer a licitação,
né, para reabrir o parque, para que já comecem a usar, o pessoal tá lá tudo, né? E a minha ideia é até dia 12 de outubro, Dia das Crianças, eu reabrir esse parque para que as pessoas comecem a usar. A gente tem um projeto muito bacana para lá, fazer uma grande reforma, tudo. Mas, a princípio, a gente vai optar para fazer as reformas necessárias para que as pessoas possam usar, possam levar suas crianças lá. Jardinópolis não tem muita variedade às vezes, de evento para criança, locais para ir. Então, é um local que a gente quer reabrir. Então, a gente vai fazer algumas coisas necessárias para garantir a segurança das pessoas, para ter um local para as crianças se divertirem. É um espaço bonito, amplo, verde, para que a gente faça isso. Isso não vai continuar fechado, é uma promessa de campanha nossa e que a gente vai fazer sim. Já esse ano, se Deus quiser, dia 12 de outubro, a gente inaugura lá, o Dia das Crianças. Um presente aí para as crianças, né? Que bom. Prefeito, em relação à educação, né? Falando em criança, há professores suficientes, as crianças com deficiência têm aquele professor especialista, como que está essa questão lá? Tem os professores, os profissionais de auxiliar, profissionais de apoio, né? Nós temos. A maioria das escolas tem a classe, que tem uma professora específica que atende. Então, nós estamos muito bem amparados nessa situação. Então, temos os professores todos na rede, as escolas estão caminhando muito, muito bem. Nós temos um desafio que é a parte de direção, né? Hoje o diretor não faz mais parte do estatuto do professor. Então, hoje um professor que recebe o piso, ele ganha, se ele trabalhar os 2 períodos, ele ganha o dobro que o diretor ganha com a responsabilidade que o diretor tem. Ninguém quer ser diretor mais. Então, isso é uma coisa que nós estamos revendo, vamos mandar à Câmara Municipal agora um projeto para elas voltarem ao estatuto do professor e aí ganhar razoavelmente para que eles continuem sendo diretores, né? Porque nós queremos que a partir do ano que vem já seja a gestão democrática. O diretor e o vice-diretor seja escolhido pelos pares, pelos professores, pelos alunos, e não mais nomeado pelo prefeito. Não é uma coisa que eu quero fazer mais. Eu quero que isso seja escolhido pelos pares. Democraticamente, aquele que tiver o melhor trabalho, aquele que te apresentar a melhor condição para tocar uma escola, é o que vai ser escolhido pelos pares deles. Hoje, com o salário que tem, eu não tenho essa condição de fazer essa escolha. E também, pelo salário, eu não consigo fazer a participativa e também deixo de receber verba. Deixo de receber verba por quê? Porque hoje nós não temos essa escolha democrática. Então, isso também prejudica nós financeiramente. Por isso, nós estamos mandando 3 projetos para a Câmara, 2 para mostrar como será essa escolha do diretor, essas coisas, e o outro para colocar o professor dentro do estatuto do professor. Olha, e por falar em Câmara, como é o relacionamento do Executivo com o Legislativo? Olha, até o momento, eu vejo que tudo que é bom para Jardinópolis, eles têm nos apoiado. É claro que há uma discordância aqui, ali, acho que isso é normal, né? Cada um tem uma ideologia, alguma coisa assim, mas realmente eu tenho uma relação com todos eles, né? E muito boa, e vejo quando vai matérias importantes para as cidades. Nós aprovamos agora uma lei de multar as pessoas que não roçam o seu terreno. Existia uma lei anterior que era uma lei muito branda, você era notificado, tinha 10 dias, não limpava, tinha mais 10 dias, não limpava, tinha mais 30 dias, não limpava, tinha mais, daí multava. Entendi. Então agora a nossa lei você é notificado, não limpou 10 dias, se multa. Então e eles apoiaram a gente muito nisso, né? E outras coisas também que a gente tiveram a participação também no aumento do ticket, né, com os funcionários. Então, coisas que eu vejo que são boas para Jardinópolis, eles têm ajudado a gente. Estão bem interessados, bem assim. Agora eles vão todos a Brasília essa semana que vem, vão conversar com seus deputados, seus senadores, para pegar a verba lá e trazer Jardinópolis aí para a gente melhorar aí. São poderes distintos, mas precisam estar unidos, né? Para as coisas acontecerem. Eu acho que sim. Eu acho que a gente tem o apoio, a gente tem um bom relacionamento também com a promotora, com o juiz, com o delegado, né? Com a polícia, com as ONGs, com a OAB. Porque eu sempre falo que, assim, Jardinópolis, ela precisa de uma união de esforços, né? Não é assim, o Degan, a Carol, não tem um salvador da pátria. É uma união de esforços. Se a gente quer uma cidade boa para morar,
a gente precisa se unir esforços. Porque quando falam assim, Jardinópolis é sujo. Não é Jardinópolis que é sujo, porque Jardinópolis é uma cidade. Seria nós, como população, que seria suja. É desorganizado. Então, não, Jardinópolis não é desorganizado, seríamos nós que somos desorganizados. Então, eu acho que a gente precisa unir. Acho que a gente... Eu fico muito triste quando eu vou no lugar e o cara fala assim, Jardinópolis, poxa, não é isso, Jardinópolis. Eu estou lá para defender a minha cidade, sabe? Já não tem nascido lá, mas eu defendo minha cidade. Hoje, vai lá ver como que está hoje, vai lá ver como que é Jurucê, né? Vai ver lá como que estão as coisas, porque a gente tem lutado para que Jardinópolis volte a ser uma cidade que as pessoas gostem, que falem bem de Jardinópolis, né? Não saia só nas páginas policiais, tem que sair falando as coisas que a gente tem feito, né? Então, essa inauguração do CAPS é uma coisa muito interessante. Então, tem outras coisas que a gente tem trabalhado para que a gente sirva também de exemplo para que, assim, eu não sei hoje, mas Jardinópolis era a última na lista de dengue. Era a última na lista de dengue. O trabalho dos controles vetores de Jardinópolis é maravilhoso, entendeu? Então, você pegar numa região aqui toda, nós éramos os últimos na negócio de dengue. Então, temos bastante coisa para fazer, temos muito trabalho para fazer. Muito trabalho para fazer. Mas as coisas vão caminhando com o tempo e eu acho que vai dar tudo certo. E economicamente, prefeito, porque por Jardinópolis ser bem próxima de Ribeirão Preto, né, eu percebo inclusive que muitas pessoas, eu tenho muitos conhecidos que moram em Jardinópolis e trabalham aqui em Ribeirão, e aí a cidade, de repente, acaba se tornando uma cidade dormitório. Como que é o desenvolvimento econômico lá? Hoje a gente calcula que 8 mil pessoas, de 8 a 9 mil pessoas, saem diariamente de Jardinópolis para trabalhar em outros locais. Tá? Ou vai para Serrana, ou vai para Ribeirão Preto, ou vai. Então, claro que essas pessoas acabam gastando no shopping Ribeirão, gastando em Serrana, gastando em Sertãozinho, tudo. A nossa ideia, o nosso projeto é a gente fomentar os nossos distritos industriais, para que a gente traga empresas para cá. Nós temos um distrito industrial da prefeitura que também está em situação muito difícil, né? Estou tampando buraco, mas abre o esgoto, tem lugares que estão sujos, mas a gente tem limpado, tem arrumado. Nós estamos fazendo agora um leilão de 7 lotes, né? Tem outros 2 distritos que estão sendo abertos, vão ser abertos na cidade, né, também. Então, a nossa ideia é fazer o quê? Com que as empresas vão e a gente consiga segurar essa mão de obra lá dentro, né? Porque o que Jardinópolis se beneficia? Se você pegar Jardinópolis, a parte logística. O Distrito Industrial de Jardinópolis está a 2 quilômetros da Anhanguera, entendeu? Está fácil. Tanto ali como lá por Jurucê. Se você pegar por Jurucê, pela Cândido Portinari, está na Cândido Portinari. Então, a parte logística, né? Tanto que já tem alguns atacadistas nos procurando para querer terrenos, para que a gente faça alguma coisa com eles. Para quê? Porque o local é muito interessante. Agora, precisa também estruturar. A prefeitura tem uma parte de culpa disso, de deixar chegar na situação que chegou. Nós estamos tentando arrumar, nós vamos lá, tentamos limpar, nós vamos tentar agora fazer um convênio para tentar asfaltar de novo toda a área industrial, porque é uma área industrial que movimenta muito caminhão. Então, a gente também está tentando fazer um convênio com uma empresa para que nós façamos essa junção. Mas o que nós precisamos fazer é o quê? É reter essa mão de obra lá. Nós temos oferecido muito cursos de graças lá, nós temos feito bolsão de empregos, né? Nunca teve na história de Jardinópolis. Então as empresas procuram, a gente vai, monta, a prefeitura ajuda a montar. Então a gente tem feito isso. E tem uma coisa que a gente fez, é claro que o impacto financeiro e econômico não é muito grande, mas nós começamos esse ano a feira noturna, que é uma feira feita na praça, que graças a Deus foi a ideia que nós tivemos e tem se mantido numa regularidade assim de muita gente, muitas famílias, os amigos se encontram, sabe? Ficou uma coisa muito bacana. Então nós fechamos a Praça da Matriz, né? Então temos ali, além das feiras normais, né, de fruta, legumes, pastel, tem o espetinho, tem o chopp. Então isso também, eu vejo que isso é uma coisa que eu gosto muito disso, por quê? Porque eu vejo que a população se uniu nisso. Então, eles esperam uma quinta-feira sim, uma quinta-feira não, para que se unam isso. E é legal, porque as pessoas, agora a gente tem alguma coisa para fazer. E é isso que eu quero que as pessoas tenham. Que as pessoas voltem a ter orgulho de morar em Jardinópolis, que falam, vamos fazer o bem para o Jardinópolis. Porque não é possível a gente limpar um terreno e a pessoa em 10 minutos ir lá jogar 2 sofás, um colchão, sabe? Não é gostar da sua cidade. Você não faz isso na sua casa. Tem que se faz isso na sua cidade. E a sua cidade é a sua casa.
Então, eu acho que é isso que é bacana, essa integração que a gente tenta fazer com a população, porque a população entende o que a gente quer também. Que bacana. Então, toda quinta-feira não, a Não, cada uma 15 quinta-feira dias. sim, quinta-feira não, Olha. Lota a praça, tem feira, junto tem feira de artesanato, tem brinquedo para as crianças, então é bem bacana, é uma ideia que pegou muito, a gente ficou meio com medo no começo, mas na primeira vez já encheu de gente e agora vem sempre, cada dia mais, graças a Deus, tá indo muito bem essa feira noturna. Que legal, a população abraçou mesmo, Abraçou. Né? Que bom. Prefeito, nós já falamos da saúde, da educação, uma área importante também para os municípios é a assistência social, né? Como é lá em Jardinópolis? A cidade é carente, tem muitas pessoas que precisam ainda dos serviços sociais? Sim, a Jardinópolis ainda sofre uma carência de uma população que necessita ainda desse apoio. Infelizmente, nós também sofremos de um problema sério nessa área de falta de pessoas na prefeitura para que dê esse apoio, né? A gente tem encontrado muita dificuldade de atender a todos por falta de recursos humanos mesmo. Mas há uma necessidade, né? Há um investimento bastante grande em relação a isso que a gente vem fazendo, né? Através de cestas básicas, através de doação de leite, através de várias outras coisas, né? Então nós temos trabalhado bastante, mas ainda é uma cidade que requer muito trabalho em relação a isso, e eu requero bastante gente para trabalhar nisso, que infelizmente a Prefeitura de Jardinópolis não tem a disponibilidade de quantidade de gente que precisa para o número de atendimento que é necessário. Há previsão de novos concursos, novas contratações? Como está o limite prudencial da folha de pagamento? Então, nós, com o advento dos professores indo para a folha de pagamento, nós estamos levantando esses números para ver. Por enquanto, está bem tranquilo a margem a margem está bem tranquila. O que a gente tem levantado é porque muitas coisas vão mudando, né? Por exemplo, Jardinópolis era um exemplo na atividade delegada, que é a polícia que ajudava nós lá, Polícia Militar. Com a atividade delegada indo para a folha de pagamento, eu também tive que parar. Né? Então, eu não parei, eu fiz a metade, né? Nós agora são, em vez de 8 policiais, são 4, mas é uma coisa que eu tive que parar. Mas eu aumentei o prolabore deles, por exemplo, eles recebiam R$300, foi para R$600, porque daí não está na folha de pagamento. Então, a ideia é a gente fazer esse levantamento do que a gente realmente precisa, né? E sim, ou no final do ano, ou no ano que vem, fazer sim um concurso público. Mas nós em Jardinópolis estamos fazendo um concurso público com qualidade e com firmeza, porque às vezes os concursos públicos de muitas cidades não tem muita credibilidade. Então a gente quer investir numa empresa de alto gabarito para que faça um concurso público decente. Acho que isso é importante. A transparência é importante. Então a gente também tem visto muito isso, indo atrás de empresas, conversei outro dia com o Zezinho Gimenez, ele fez em Sertãozinho. Então a gente pegando a experiência, esse know-how para que a gente faça um concurso realmente válido, com as funções determinadas, naquilo que realmente a gente precisa em Jardinópolis. Precisa de bastante coisa? Precisa de bastante coisa. E a gente vai fazer de acordo com a nossa necessidade. Tem muito trabalho pela frente, hein, prefeito? Bastante. Que bom. Prefeito, já deu nosso horário aqui no Podnext, um papo muito gostoso aqui com você, falando de Jardinópolis. Eu quero que você saiba que o Podnext está sempre de microfones abertos, sempre que tiver novidades de lá, dessa cidade tão querida, pode vir para cá para contar tudo pra gente. Obrigado, agradeço o convite e fico à disposição. E se quiser fazer uma visita lá para nos conhecer... Com certeza. Vamos na Tigrinha tomar uma cerveja e comer um torresmo. É isso. Bom demais, gente. Obrigado, viu? Um distrito muito querido também. Muito obrigado. Muito obrigada, prefeito. Obrigado. E assim nós finalizamos mais um Podnext, episódio de hoje, falando com o prefeito de Jardinópolis e também do distrito de Jurucê, Antônio Carlos Degan. Eu sou a Gislaine Espanholo, obrigada pela sua companhia. Tchau, tchau e até a próxima.